graça e paz. Tudo bem? Eu estou super bem e estou aqui para compartilhar contigo um vídeo poderoso. Então, por favor, me ajude colocando o seu gosto, like e compartilhando a fim de poder proclamarmos esta mensagem juntos. Amém? Então, hoje eu gostaria de compartilhar um assunto muito sério, um assunto muito interessante e que, ao ser aplicado, poderá dividir a nossa história, poderá dividir a nossa vida. Nós sabemos claramente que a vontade de Deus é perfeita, é agradável e ela é boa, porque o apóstolo Paulo ele diz isso claramente lá em Romanos capítulo 12, que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos para a renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então isso significa que a vontade de Deus não é nos ver sofrendo, não é nos ver talvez viver a vida de miséria, a vida de migalhas, não. A vontade de Deus é nos levar para avançarmos e desfrutarmos de grandes coisas que nos foram proporcionadas por causa da obra da cruz. Jesus Cristo na cruz, ele pagou um alto preço para que hoje eu e você possamos desfrutar de tudo aquilo que ele pagou e fez por nós. Mas acontece que muitas das vezes nós nos encontramos no meio de problemas, no meio de crise, nos encontramos no meio de uma grande tempestade que se levanta na nossa vida. E acredite em mim, se uma tempestade não se levantou na tua vida, um dia ela irá se levantar. Mas a tempestade que eu me refiro aqui não é a tempestade natural que nós podemos ver, chuva de um lado para o outro, não. A tempestade ao qual eu me refiro é quando nós passamos por momentos dolorosos, por momentos de crise, por momentos de tanta angústia, sofrimento, aquele momento em que tudo parece, o mundo parece estar contra mim, tudo que eu faço parece não dar certo. Essa é a tempestade ao qual um dia nós vamos nos encontrar nela. E Jesus Cristo, junto com seus discípulos, um dia se encontraram numa tempestade. Eu vou pegar aqui a minha Bíblia, se tiveres aí por perto, pode pegar, me acompanhar. Eu vou pegar aqui a minha Bíblia, a partir do capítulo 8, verso 23, que diz o seguinte: Depois que entrou no barco, seus discípulos seguiram. E levantou-se no mar tão grande tempestade que o barco estava sendo coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. Os discípulos se aproximaram e o despertaram, dizendo: Salva-nos, Senhor, vamos morrer. Ele lhes respondeu: Por que temeis, homens de pequena fé? Então Jesus se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria. E aqueles homens se admiraram, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, a Bíblia mostra que os discípulos ficaram assustados por causa de uma grande tempestade que se levantou. Mas Jesus, quando ele acordou, quando ele foi acordado, a Bíblia diz que ele falou para eles: Por que são tão tímidos? Por que estão com medo? Eu gosto muito da versão atualizada, diz o seguinte: Por que estão tão tímidos? Ou seja, Jesus Cristo, ele é como se está a fazer uma advertência para eles. Ei, pessoal, por que vocês estão assustados, tímidos? Por que vocês não abrem a vossa boca e falar contra essa tempestade a fim de ela calmar e avançar normalmente? Mas antes de eu falar sobre o poder da palavra dentro da tempestade, eu gostaria aqui de falar o primeiro tópico. A Bíblia mostra que quando a tempestade se levantou, Jesus estava dormindo. O que isso significa na nossa vida? É que no meio da tempestade, no meio do problema, no meio das circunstâncias, no meio ao qual tudo está parecendo mal, nós precisamos ter um posicionamento, dormindo. O dormir que me refiro aqui não é talvez ter um sono, embora tenha certos momentos que vai ser necessário um sono mesmo, mas o dormir que me refiro é descansar. Quando tu estiveres no meio de um problema, estás encurralado no meio de uma circunstância que parece impossível de ser vencido, descanse. Não permita que as circunstâncias te defiram. Não permita que as circunstâncias roubem a sua paz, mas permita que a sua paz vença as circunstâncias. Então, descanse em meio a qualquer problema, em meio a qualquer tempestade. A primeira coisa que eu e você precisamos fazer é descansar, assim como Cristo também fez. Ele estava dormindo, que é o descanso. Não fique ansioso, não fique perturbado, descanse, amém? Mas também Jesus, quando ele acordou, porque os discípulos lhe acordaram, não é por causa da tempestade,
mas foi por causa dos discípulos. Por quê? Porque a tempestade não queria a paz de Jesus, mas a paz de Jesus faz com que ele vença a tempestade. Então deve ser conosco também. A nossa paz deve nos levar a vencermos as circunstâncias ao nosso redor. Mas quando Jesus Cristo ele acordou, ele fez uma advertência para os discípulos. Ele disse o seguinte: por que estás tão tímido? Eu amo essa passagem porque estás tão tímido. Por quê? Isso revela algo interessante. Jesus diz porque vocês estão tão tímidos. É porque provavelmente eles tinham que falar algo naquele momento. E o que eles deviam falar? Eles deviam falar aquilo que Jesus Cristo falou ao ter acordado. A Bíblia diz que ele ordenou para que a tempestade acalmasse. Ou seja, se você está diante do problema, não fecha a tua boca, abra a tua boca. Mas não abra ela para amaldiçoar, não. Abra ela para abençoar. Abra ela e declare: não importa que problema está se levantando contra a minha vida, eu sou mais que vencedor. Não importa o que está acontecendo, eu sou mais que vencedor. Eu vou reinar em vida, eu vou vencer. Se talvez é uma doença, abra sua boca e declare, assim como diz Isaías: pelas suas pisaduras, eis que eu sou curado. Se você está no meio de uma crise, fala assim como diz Efésios capítulo 1, verso 3: eu sou abençoado com toda sorte de bênção. Não fique tímido dentro da circunstância. Abra sua boca, declare a palavra de Deus ao seu respeito. Você não é o que as circunstâncias dizem que você é. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você não é talvez o que pessoas dizem você ser, mas você é o que Deus diz que você é. Amém? Então fiquem na paz.